A paz do Senhor para todos os irmãos. Aleluia. Quantos estão felizes, diga amém. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé em nome de Jesus. Hoje estamos dando início a uma grande campanha de oração, onde nós vamos estar aqui orando, vamos estar aqui clamando o nome do Senhor, com o tema indesistíveis. Então vamos estar orando, clamando ao nome do Senhor durante esses 10 dias. E eu tenho certeza que coisas extraordinárias Deus vai realizar na minha vida e na sua vida. Quantos creem, diga amém. Vamos fazer esse propósito não conosco, né, mas com Deus, em nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar um texto que se encontra em Hebreus capítulo 10, versículo 35. Hebreus capítulo 10, versículo 35. E os irmãos que estão pelo nosso YouTube, pelo nosso canal no YouTube, compartilha esse link, envia para os seus amigos no WhatsApp, convida os irmãos a estar aqui conosco, porque eu tenho certeza que vai ser 10 dias de cura, 10 dias de maravilhas, 10 dias onde Deus vai realizar grandes coisas em nossas vidas, meus amigos. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Os irmãos que acharam, digam amém. Que diz assim: por isso, não abra mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Amém, queridos? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos dar início a esse culto, vamos dar início a essa campanha. A palavra do Senhor diz que o que confia no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece no Senhor. Eu não sei como você chegou nessa tarde, mas você vai colocar a sua confiança no Senhor, você vai entregar a sua vida ao Senhor, você vai entregar o seu pedido ao Senhor, você vai entregar os seus projetos, os seus sonhos, a sua vida a Deus. E eu tenho certeza que nessa tarde Deus vai responder a nossa oração, Deus vai responder a nossa súplica, Deus vai chegar com a sua misericórdia e com sua bondade. Quantos creem comigo, diga amém. Feche os seus olhos e vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, nós estamos à tua presença, Pai, e queremos exaltar o teu nome, queremos engrandecer o teu nome, ó Pai. Estamos dando início, ó Pai, a essa campanha, Pai, e nós cremos, ó Pai, que pelo poder do teu nome, Jesus, nós vamos vencer todos os obstáculos, nós vamos conquistar, Pai, nós vamos, ó Pai, realizar projetos, Senhor. Eu creio que durante essa campanha, Pai, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser restauradas, ó Pai, milagres acontecerão, ó Pai, durante essa campanha, Senhor. E eu te peço, abençoa cada um dos irmãos que estão aqui, Pai, que estão pelo nosso canal no YouTube, ó Pai, alguns irmãos que ainda estão no caminho para vir aqui para a tua casa, Pai. Oh Deus, abre o céu sobre esse lugar, Pai, derrama da tua glória, derrama do teu poder, que o teu Espírito Santo, ó Pai, nessa tarde, ó Pai, fique à vontade, ó Pai, ó Deus, e coisas sobrenaturais, ó Pai, coisas extraordinárias, ó Pai, aconteça na minha vida, aconteça na vida de cada um dos irmãos, ó Pai. Aquele que chegou aqui triste, aquele que chegou aqui abatido, ó Pai, ele nesse momento, ó Pai, já comece, Senhor, a sentir a tua presença, a sentir o teu agir, o teu operar, a sentir o toque do teu Espírito, ó Pai, e começa a receber alegria, paz, gozo para a sua alma, Pai. Então continua falando conosco, Pai, através do louvor, através da palavra, Senhor. Em nome de Jesus, vamos adorar, vamos exaltar o nome do Senhor nessa tarde, em nome de Jesus. A paz, igreja! A paz, igreja! Pai do Senhor, igreja. Aleluia! Hoje nós vamos iniciar com uma canção que eu acredito que todos vocês conhecem. Bora ver? O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei
está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os cefeiros lá no campo terminaram seu labor. Sai a última notícia, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. As trombetas estão soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Batista. Jagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. As trombetas estão soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro celestial, todo o céu está se abrindo, um bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos entoar, aleluia ao Cordeiro, nós voltamos a louvar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. As trombetas estão soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Agora vocês cantam para Jesus, de dentro do coração. Está voltando o Rei. O Rei está voltando, as trombetas estão soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando, o Rei está voltando. As trombetas estão soando, o seu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Aleluia. As palmas glorificam o nosso Deus. Bem forte para Jesus. Aleluia. Eu saúdo os amados irmãos na paz do Senhor. Quero pedir perdão que não estava aqui para iniciar o culto, mas eu fui muito bem representada pelo irmão André. Meu esposo vinha me dando uma bronca e se dando uma bronca também no carro e dizendo que
ou nós nos organizamos ou dizemos não. Eu digo, é melhor a gente se organizar. Infelizmente ou felizmente, quando a gente tem as responsabilidades na vida secular, parece que tudo atrapalha na hora que a gente se determina. Por isso que a gente precisa estar atento às armadilhas, né? Aquilo que vem para nos distrair, aquilo que vem para tirar nossa atenção. Mas eu tenho certeza que todos nós, hoje aqui, viemos fazer a melhor coisa que nós poderíamos fazer nesse horário. É buscar a Deus. E a palavra do Senhor vem repetidamente falando sobre perseverança. É o ano da perseverança, é o tema da nossa igreja durante todo o ano de 2021. E essa campanha que começa com o nome Indesistível. E quando eu escutei o tema da campanha, fui buscar, né? E essa palavra não tem no dicionário, mas ela tem uma revelação sobre ela. É daquele que não desiste, é daquele que persevera, é daquele que não para com as circunstâncias, não para com aquilo que está vendo, não para com a dificuldade, é aquele que enxerga a melhor coisa que ele pode fazer naquele momento é clamar, é buscar, é entender aquilo que nós somos, em quem nós temos crido, em quem nós estamos firmados, qual é a promessa que nós temos sobre a nossa vida, o que é que nos tem ofertado o Senhor. E o Senhor tem nos ofertado esta palavra, e ela está cheia de promessas, mas ela também está cheia de alertas para que nós possamos não perder a nossa coroa. E eu fiquei meditando em casa durante toda a semana, desde a quarta-feira, quando foi mencionada a campanha que iria se iniciar. E o meu esposo disse, vamos fazer de tudo para estarmos aqui em todos os dias. E eu disse, vamos, e vocês sabem que a vida ela vai nos trazendo uma porção de distrações. E tem uma coisa que desde a semana passada o Senhor vem falando comigo, e aquilo que o Senhor fala conosco não é para ficarmos somente para nós. E a palavra do Senhor trouxe para esse mês a questão de nós batermos a persistência na oração. Mas os 6 versículos que vêm antes nos alerta sobre algo, sobre o julgamento. E todas as vezes que o Senhor tem uma promessa para nos dar, Ele antes nos dá uma estratégia, uma preparação. Ele nos diz para que nós possamos receber a bênção. E aqui fala sobre julgamento. E isso é algo muito sério, irmãos. Porque a palavra do Senhor, lá em Mateus 7, começa dizendo, não julguem para que vocês não sejam julgados. E eu tenho um testemunho para contar sobre isso, porque durante muito tempo eu questionava a Deus algumas atitudes do meu esposo. Meu esposo, nós nos convertemos juntos, mas o meu esposo sempre foi aquela pessoa mais fraca, caía nas armadilhas, e eu não conseguia enxergar aquilo, e eu dizia, Deus, e eu questionava a Deus, e o Senhor continuava amando. Aonde nós chegávamos, o Senhor continuava com uma promessa. E é isso que é lindo em Deus, porque a promessa do Senhor, Ele é independente de nós estarmos fazendo o que é certo ou não. Ele continua com a sua promessa, Ele morreu por nós. Agora, as consequências de tudo que nós fazemos, ela vem. Mas o Senhor continua com uma promessa sobre a nossa vida. Ele quer nos dar vida em abundância. E aí, o Senhor, eu questionava para Deus e dizia, Senhor, por que o Senhor continua tendo promessa? Todas as vezes que o Luciano chega na igreja, eu vejo o Luciano errar. E é assim que nós somos. Nós vemos quando o nosso esposo erra, quando o nosso irmão da igreja erra, quando a nossa esposa, quando o nosso irmão, o nosso filho. Mas um dia o Senhor disse, você vê quando ele erra, mas eu vejo quando ele se arrepende. Eu vejo quando ele dobra os joelhos, quando ele diz, eu não queria ter feito aquilo, Senhor, me ajuda, eu tenho pouca força. E muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Deus, de juízes. Vemos alguma falha no irmão e queremos julgar aquela situação, e o Senhor está dizendo que, da mesma forma
que nós julgamos o nosso irmão, nós seremos julgados. E aí a medida que usarem, também será usado contra você. Então, se nós temos uma mão pesada, uma boca leviana, um pensamento mau, algo sobre o nosso irmão, assim será da mesma forma para conosco, porque o Senhor tem uma balança, tem olhos que tudo vê. Ele vê quando nós pecamos, mas Ele também vê quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos que temos pouca força. E aí ele continua e diz: porque você repara no cisco do seu irmão, repara no seu primeiro. E aí, irmãos, ele fala sobre a persistência da oração. Peça, ele vos será dado, busquem, acharão, batam, e a porta será aberta. Aí nós vamos lá para o 12, e ele diz assim: assim, em tudo façam aos outros o que queres que eles lhe façam, pois esta é a lei das profecias, é a lei e os profetas. Então, aquilo que nós queremos para nós devemos fazer na vida do próximo. Aquilo que nós queremos para nós devemos fazer. Se nós queremos misericórdia, devemos ser misericordiosos. Se nós queremos ser perdoados quando erramos, nós devemos perdoar quando os outros erram conosco. E é assim, irmãos, que o Senhor nos ensina que a persistência na oração será abundante na nossa vida, porque quando nós tivemos uma boa medida, assim como Ele é conosco, Ele abrirá a porta quando nós batermos, Ele se fará ser achado quando nós buscarmos. E quando nós tivermos essa medida, o Senhor nos abençoará. Eu sou falível, irmãos. Esse altar é santo. Quem sobe aqui é sujeito às mesmas tentações que o mundo tem. É falível igual o mundo é. Mas o único que é infalível é o Senhor. O único que é imutável. Nós mudamos para bem ou para mal, mas Ele é imutável. É Ele que é infalível, é Ele que é imutável. E se você veio hoje aqui iniciar essa campanha, aqueles que nos escutam, aqueles que não terão tempo de estar aqui online agora, ao vivo, que vão escutar essa mensagem. Quem sobe aqui, homens e mulheres, são falíveis. Mas o Senhor é infalível e esse altar é sagrado. Então, quando um homem ou uma mulher de Deus sobe aqui, ele é instrumento do Senhor. Ele pode ter falhas, mas quem está usando não tem falhas. Se lembrem sempre disso. E eu queria, para darmos bastante tempo para o pastor Marcelo pregar a sua palavra, vamos fazer o nosso momento de oferta. Aquilo que nós temos nesse momento, nós já ofertamos os louvores, a nossa adoração para Deus através dos irmãos, maravilhoso, porque o Senhor está à porta, o Senhor está vindo para nos buscar, e nós precisamos estar em alinhamento com a sua palavra. Façam agora as suas ofertas, irmãos, crendo que tudo aquilo que nós semeamos, tudo que nós plantamos, nós colheremos. E isso é uma determinação do Senhor, que nós possamos trazer à casa do tesouro a nossa oferta, o nosso dízimo. Porque Ele não só nos abençoa no lado financeiro, Ele abre as portas, Ele nos cura, Ele nos liberta. Nós damos para Ele o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa adoração, o nosso tempo. Damos a Ele toda a honra, toda a glória, e Ele traz a bênção que nós precisamos. Porque é dele, para Ele todas as coisas. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela oportunidade de estar aqui, te dando toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eu apresento a vida financeira dos meus irmãos, a minha vida. Que o Senhor venha abundar, Senhor,
naquilo que nós precisamos, que o Senhor abra portas, que o Senhor traga toda a provisão que é necessária. Muitas vezes achamos que é com dinheiro, mas às vezes é uma oportunidade que alguém nos dá. Às vezes conseguimos algo que nem o dinheiro pode comprar. E o Senhor nos abençoa, Senhor. Eu quero te pedir uma bênção especial sobre a abertura desta campanha. Que aquilo que os meus irmãos estão precisando, seja na área financeira, seja uma cura, seja uma libertação, seja, Senhor, uma provisão de algo. Que o Senhor venha, Pai, com grande poder, porque o Senhor pode todas as coisas. O Senhor, amém, está contigo. Todos os tesouros do céu, o Senhor dá ordem ao vento, o Senhor endurece o coração do homem, o Senhor fala o coração do homem, o Senhor endureceu o coração de Faraó para abençoar, para favorecer Israel. E nós cremos nesse Deus poderoso para agir, para fazer todas as coisas em benefício do teu povo. Nós cremos num Deus que continua com as mãos estendidas para alcançar o teu povo em todas as áreas das nossas vidas. E eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcelo, vai tomar posse. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, estenda suas mãos, irmãos, para a vida do pastor Marcelo. Nós queremos te pedir, Pai, cerca o teu filho com muralha de fogo. Unge os seus lábios, a sua mente. Eu sei que o Senhor é com o pastor Marcelo. Usa ele como instrumento afinado, assim como esses músicos, esses levitas usaram seus instrumentos afinados no tom. Que o Senhor possa usar ele como um instrumento afinado e no tom, para aquilo que a tua igreja necessita nesta manhã. Mas que o Senhor também venha sobre a sua vida, trazendo porção dobrada, assim como Elias orou, para que Eliseu recebesse porção dobrada do teu Espírito. Que o Senhor possa fazer proeza, milagres e maravilhas através dele, na vida dele, Pai. Que o coração dos meus irmãos seja uma terra fértil, que eles se esqueçam de tudo que deixaram lá fora, todo problema, todas as preocupações, e que eles se concentrem para que a semente caia em boa terra e produza frutos, e que não seja só para eles, mas que eles venham transbordar, que seja uma medida recalcada, sacudida e transbordante, assim como diz a tua palavra, e que tudo seja para a honra e a glória do Deus infalível e imutável, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos, a paz do Senhor. Alguém pode reagir a essa palavra, a paz do Senhor, irmão? Vamos abrir a palavra de Deus, Marcos, capítulo de número 10. Estamos iniciando essa campanha que certamente vai edificar a sua vida, vai falar ao seu coração todos os dias. Durante esses próximos 10 dias, nós teremos aqui homens e mulheres de Deus ministrando palavra ao seu coração para que a sua vida seja edificada, restaurada em nome de Jesus, amém? Frank, quando terminar o culto, eu quero dar uma palavrinha com você, tá bom? Marcos capítulo de número 10, é um texto bem conhecido, verso de número 46. Esse texto, o Espírito me lembrou quando a irmã Paloma falou que uma das formas de nós não desistirmos é continuar clamando, né?
Então, vai lá essa, em nome de Jesus. Então chegaram a Jericó quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, e o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado e de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Quantos podem dar glória a Deus por essa palavra? Como disse, é bem para nós pregadores, né? Não para o irmão Luciano, que é um poço de conhecimento da Bíblia, mas para nós pregadores pregar num texto que já é bem conhecido, de muitos que manuseiam a palavra, que sempre vem ao culto, que se alimenta aí de mensagens na internet. Pregar no início de uma campanha, num texto conhecido, logo vem a expressão, né? O que é que de novo vai sair daí? O que é que de novo que o texto já nos fala vai sair daí? Eu também não sei o que vai sair, só sei que é isso que Deus falou no meu coração. Então vamos ver o que é que vai sair. Você abre o seu ouvido e coração para receber, amém? No verso de número 46 ao verso de número 52, nos narra a história de um homem que a Bíblia vai dizer que ele era cego. E por ser cego, eu já falei aqui em outras mensagens, eu quero repetir para quem de repente não assistiu, que algumas doenças na Bíblia são doenças que são resumidas, sentenciadas, taxadas na palavra de Deus como doenças que são malditas, que são pessoas que foram o alvo de uma maldição, seja por causa dos seus pecados, ou sejam por causa dos seus antepassados. Essas pessoas, segundo a tradição judaica, eram tidas como pessoas amaldiçoadas por Deus. E dentre elas era a deficiência física, a cegueira, a lepra, o fluxo de sangue, por exemplo, daquela mulher. Então essas pessoas eram tidas como pessoas imundas, malditas, amaldiçoadas por Deus. Então esse texto vai nos falar a respeito da história de um homem que era dessa classe de pessoas que culturalmente naquela sociedade eram sentenciadas a ser pessoas chamadas e conhecidas como amaldiçoadas por Deus. No verso do número 46, Jesus está chegando em Jericó e com ele ia uma grande multidão. Jericó era uma cidade muito importante daquela época, com um poder econômico muito grande. Mas Jericó ela tinha uma particularidade, que ela tinha um portão principal, uma porta principal, onde os comerciantes ficavam naquele setor que transitava o maior fluxo de pessoas possíveis para ali eles fazerem negócios. Então aqui, este homem, ele não estava escondido em um beco de Jericó. Esse homem não estava escondido em uma casa em Jericó. Este homem não estava se escondendo por causa da sua dificuldade. E aqui o Espírito de Deus já começa a ministrar uma palavra forte ao seu coração. Para ser uma pessoa indesistível, para sermos indesistíveis, precisamos lidar, encarar com a nossa realidade. Precisamos encarar de fato quem nós somos, quais são as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos problemas, quais são as nossas dores, e encará-las como elas devem ser encaradas, e lutar para que venhamos a vencê-la. A luta, a dificuldade e o problema, para uma pessoa que tem um espírito, Olavo, de indesistível, é só mais um combustível para ela vencer. As nossas lutas e problemas, para uma pessoa que é indesistível, é só uma oportunidade que Deus dá para ela se levantar e ter a coragem de romper em fé.
a nossa luta e os nossos problemas, eu já estou todo arrepiado, são oportunidades que Deus nos dá de vencermos, de recebermos poder, que é aperfeiçoado em nossa fraqueza, de sermos alcançados pela sua graça que nos basta, de sermos alcançados por uma misericórdia que se renova e para ter o suprimento de uma bondade de Deus revelada em nossa escassez e um milagre acontece. Então, para sermos indesistíveis, precisamos mudar a chave da nossa mentalidade. Romanos capítulo 12, o versículo de número 1 e 2 vai dizer que não devemos nos conformar com as coisas deste mundo, mas devemos então estar renovando a nossa mente diariamente. De que forma? Renovando o nosso conhecimento, a nossa mentalidade, da forma que nós pensamos, até que venhamos a provar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Observe que a mudança da mentalidade, a mudança de como você se vê, de como você se enxerga, de como você vê as circunstâncias ao seu redor e na sua vida, é o start, é o interruptor para Deus mandar para você a revelação e a manifestação da vontade dele na sua vida. Olhando para esse versículo aqui, eu estou recebendo essa mensagem agora, eu começo a me alegrar para que venhamos a pensar e a refletir que uma pessoa indesistível, ele não se esconde, ele não vive uma vida de repente vitimizada. Por mais defeito que você tenha, por mais problemas que você tenha, eu vou aqui, não quero expor vocês dois, mas eu vou fazer um comentário que eu comentei aqui com o pastor Milton, porque vocês já fazem isso mesmo aqui na frente de todo mundo. Eu disse: Milton, interessante como a Paloma sobe no púlpito e ela fala da situação assim, da vida do Luciano, dos problemas, dos defeitos, e Luciano, quando vem aqui, também fala a respeito de Paloma, né, daquilo que de repente não encaixa, daquilo que de repente a gente não percebe, mas como eles se conhecem, mas como eles se restauram, mas como eles conseguem entender o nível, de repente assim, da carnalidade, o nível da fraqueza, o nível daquilo que é limitante, mas também o nível de como eles se superam, de como eles se perdoam, de como eles se amam, de como eles se recomeçam. Isso devemos trazer para a nossa vida também, porque quando nós reconhecemos as nossas lutas e fraquezas, nós temos um posicionamento de entender qual é a nossa posição para romper com aquilo que está nos fazendo desistir da vida. Você entende isso? Vocês entenderam? Vocês entenderam? É verdade. E interessante é que eles vêm no carro, né? Então a primeira lição é essa, para você dar glória a Deus: não respeite os seus problemas, dando a eles o poder de fazer você parar. Se tem algum desistente aqui, você fique de boca fechada, mas se tiver algum indesistível aqui, então você glorifique a Deus. Você pode pensar assim: eu estou com um problema hoje, eu vivo essa situação agora, mas eu não vou parar por causa dela. Amém, gente? Primeira lição é essa: o camarada era cego, mas a cegueira não impedia ele de ter uma rotina. Para um pessimista, uma rotina medíocre, uma rotina de pedir esmola, uma rotina de sofrer, uma rotina de miséria, mas era o que ele tinha. Sim ou não? Mas era o que ele tinha, era o que ele podia fazer. Então, se era o que ele tinha, o que ele podia fazer, ele estava fazendo todos os dias, fazendo bem feito, fazendo pontualmente. Afinal, ele precisava sobreviver, ele precisava sair dessa, ele precisava dar um jeito. Então, para uma pessoa que é indesistível, ele não respeita uma porta fechada, porque ele vai bater na outra e a outra vai se abrir. Para uma pessoa que é indesistível, ele não respeita uma limitação, ele vai dar um jeito. E já diz um dito popular: quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Não é? Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então esse homem ia todos os dias pedir esmola. Sim, talvez na nossa ótica é uma condição medíocre, miserável, pobre,
vergonhosa, mas era o que ele podia fazer, era o que ele fazia, na verdade, para se sustentar. E aí eu vou dizer bem alto para você ouvir: o Senhor vai surpreender você naquilo que você está fazendo, naquilo que você está exercendo, naquilo que você está buscando. É doloroso, é vergonhoso, é problemático, é difícil, mas continue fazendo. Com problema ou sem problema, continue fazendo. Com problema ou sem problema, continue fazendo. Não vou parar enquanto você não reagir. Com problema ou sem problema, continue fazendo. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que no verso de número 46 diz que todos os dias ele estava lá, mas não diz que todos os dias alguém levava ele para lá. Ele ia por conta própria, ele ia com suas próprias pernas. Então eu vou liberar uma bem forte para você: não permita que o problema que você está vivendo, primeiro, te faça parar de avançar. Segundo, que esse problema não pare você de continuar dando os passos que forem necessários para você sair dessa situação. Terceiro, que eu aprendo aqui: este homem não dependia de pessoas para que ele pudesse se mover naquilo que ele deveria fazer. Ele era limitado, cego, não sei como ele andava, mas ele não dependia de ninguém. Ele estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E é nesse lugar certo que você está vivendo, com mesmo situações difíceis acontecendo, é que Jesus vai chegar na hora certa, no lugar certo, para fazer o milagre certo. Você entende isso? É forte, vai entendendo aí. No verso de número 47, quando o cego ouviu que era Jesus, ele começou a gritar. Uma outra lição que nós aprendemos aqui, que o inimigo, ele quer usar as nossas dores para tampar os nossos ouvidos espirituais. O inimigo quer nos sufocar com as nossas mazelas, com as nossas dores, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, para que venha fazer com que nós não venhamos a discernir o reino espiritual ou aquilo que Deus está movendo na nossa vida. Quantas vezes, em tempos de lutas, em tempos de guerras, nós ficamos perturbados, atordoados, falamos sem pensar, agimos precipitadamente, lançamos palavras ao vento e depois vamos ver as besteiras que fizemos, que falamos ou que agimos. E neste cenário aqui, aquele homem estava cego, porém, já diz aí a medicina, os estudos, eu não conheço muita coisa, mas eu já conversei com alguns paralíticos, por exemplo. Os camaradas que são paralíticos das pernas, eles têm os braços finos, sim ou não? Sim ou não? Não. Quem é paralítico das pernas, geralmente eles têm o quê? Os braços fortes, para poder se mover em bengalas, para poder se mover em cadeira de roda. Quantos paralíticos não são atletas? Então, quando eu aprendo a olhar a situação da dificuldade com outros olhos, eu vou fazendo com que o Espírito de Deus vá me ajudando a desenvolver outras habilidades e fortalecimentos em áreas da minha vida. Como, por exemplo, se você conversa com um cego, ele é cego, não enxerga, mas ele ouve 2 ou 3 ou 4 ou 5 vezes melhor do que nós que enxergamos. Ele tem o tato mais sensível para tocar nas coisas. Ele consegue, mesmo cego, entender o ambiente do que está acontecendo ao seu redor. Se você é espiritual, você vai entender o que eu estou falando agora. Você pode estar cego, aplicando para a sua vida, você pode estar passando por esta luta, mas o Senhor vai fazer florescer uma dimensão de percepção de que você precisa para viver esse milagre. Então, abra os seus ouvidos espirituais, abra, desfoque daquilo que está te aprisionando, porque o Senhor vai fazer você entender uma dimensão daquilo que está ao seu redor, e você vai entender que Jesus está chegando nessa causa. Então ele ouviu que Jesus estava chegando,
O que eu aprendo também com isso é que, às vezes, quando a gente passa por uma luta, a gente quer chutar o pau da barraca. É ou não é, Duca? Menos Duca, né? Jéssica, a gente quer chutar o pau da barraca. Sai da frente, desisto, vou chutar o pau da barraca de tudo. Mas observe que em nenhum momento esse camarada murmurou. Em nenhum momento ele reclamou. Em nenhum momento ele chutou o pau da barraca. Em nenhum momento ele deixou de acreditar que o milagre dele iria acontecer. Vê se alguém está do seu lado, está com cara de indesistível aí. Misericórdia. Vê se ele está com cara de indesistível e diga assim: o Senhor vai te surpreender nessa campanha. Não é papo de pregador não, estou lançando a palavra profética sobre a sua vida. O Senhor vai te surpreender nessa campanha. Fique atento a cada palavra que vai ser lançada aqui, a cada semente que vai ser plantada sobre a sua vida, porque vai acontecer, vai germinar. Então ele, ouvindo que Jesus de Nazaré estava chegando, ele começou a gritar. Outra lição que nós aprendemos aqui é que existem pessoas que são proativas e outras pessoas que são reativas. Não é assim? O que são pessoas proativas e reativas? Pessoas reativas, elas sempre estão esperando alguma coisa acontecer para ela poder reagir. Elas sempre, como é, Paloma? Pois é, eu vou pregar na frente de Paloma é assim, né? Elas são sempre estimuladas, elas são sempre dependentes de um estímulo, para que elas possam reagir a esse estímulo. Se o estímulo for bom, ela reage de uma forma boa. Se o estímulo for ruim, ela reage chutando o pau da barraca e acabando com tudo. Então, pessoas reativas são pessoas que permanecem no seu canto, ali do seu jeito, e vão deixando com que a vida vá fazendo as coisas acontecerem. Já as pessoas proativas são pessoas que, independentes da situação que elas estão vivendo, elas vão lá e fazem, elas vão lá e se posicionam, elas se antecipam aos fatos, elas programam, planejam, elas lançam a semente, elas batem na porta, elas são inconformadas, elas são indesistíveis. Eu acredito também que as pessoas reativas podem também ter um senso de indesistível. Porém, são pessoas que são mais calculistas, elas são mais prudentes, elas ficam esperando mais as coisas acontecerem, para que elas venham a entender que ela pode dar o passo na medida do que elas precisam avançar. Porém, esse homem, no verso 47, ele ouviu que Jesus estava chegando, e logo ele reage a essa situação, e ele começa a orar bem baixinho. Cadê o povo para dizer não? Gente, fique ligado na palavra, ele não orou baixinho não. Ele, quando ouviu que Jesus foi chegando, ele começou logo a gritar. Ele começou logo a clamar. Ele começou logo a reagir. Ele começou logo a fazer a coisa acontecer. Então esse homem, ele foi uma mistura de reativo com proativo. Ele sabia qual era a sua dor, ele sabia o que poderia fazê-lo parar, ele sabia o que poderia prendê-lo, ele sabia o que poderia fazê-lo viver por resto da sua vida, a vergonha que ele vivia, amaldiçoado, chacoteado, lançado como esmola, dinheiro, seja lá do que for, palavras lançadas, sociedade não valorizada. Este homem, quando ele ouviu que Jesus estava chegando, ele não perdeu a oportunidade de expressar a sua dor e dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que é que a gente aprende com ele? É que quanto maior a dor, maior o choro. Sim ou não? Sim ou não, gente? Se eu levo uma topadinha assim, não me dói, eu vou chorar. Mas se eu levo uma pancada grande, como a de Milton, como a que Milton me deu esses dias, irmão, estou lançando esmalte para homem, viu? Está aqui, brincadeira. Milton imprensou meus dedos na porta ali. Eu achei que ele estava com espírito de amputação de dedo de pastor. Quase cai, meu irmão, meus dedos. Está tudo roxo aqui, preto aqui na câmera, ó, tudo preto aqui. Meu amigo, eu não chorei porque a plateia era grande, porque a dor. Quando eu olhei para o lado, tinha bem uns 5 crentes, eu disse, não vou chorar aqui na frente não, fui lá para trás, debaixo da mangueira para chorar. O que nós aprendemos com isso? Quando a dor é grande, o choro também
Sim ou não? Mas para um indesistível, quando a dor é grande, maior é a sua força para se levantar. Maior é a sua força para clamar. Maior é a sua força para sair dessa. Maior é o seu combustível de vencer. Maior é a sua esperança. Porque ele consegue ainda com essas dores enxergar a luz no fim do túnel. Ele consegue ainda com essas dores dizer: eu estou atento às oportunidades. Eu não vou morrer nesse deserto. Eu não vou ficar por muito tempo nesse calabouço. Eu não vou ficar por muito tempo nessa situação de escassez. O Senhor vai chegar nessa campanha porque Ele me conhece e sabe que eu sou indesistível. E ele começou a gritar. E a pergunta que eu faço para você refletir e sair daqui com essa mensagem na cabeça: a dor nos faz gritar. A esperança também nos faz gritar. Então qual é o grito que está saindo da sua boca? O grito de dor, de lamentação, de choro, de derrota? Ou o grito daquele que pode dizer que até aqui nos ajudou o Senhor? Que até aqui Ele tem sido bondoso, que até aqui Ele tem trabalhado. No verso de número 48, a Bíblia vai dizer que muitos o repreendiam para que ele ficasse calado. Contudo, mesmo assim, ele gritava ainda mais alto, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem é indesistível? Eu disse isso aqui ontem pela manhã quando eu preguei. Quem é indesistível não anda por aquilo que as pessoas falam, gente. Quem é indesistível não se move porque as pessoas gostam de você, ou não se move porque as pessoas não gostam de você. Quem é indesistível sabe quem é, sabe qual a identidade que tem, sabe qual é o Deus que serve. Quem é indesistível não leva em consideração o que os outros falam, até porque palavras lançadas sobre a nossa vida, perseguição, palavra de maldição, inveja, tudo aquilo que de ruim as pessoas podem causar em você, é igual a copo de veneno. Eu já falei isso aqui outra vez. Está vendo esse copo com água aqui? Está vendo? Diga amém. Se isso aqui fosse um veneno, se isso aqui fosse um copo cheio de veneno, o fato de eu segurar esse copo cheio de veneno me causaria algum mal? Sim ou não? Sim ou não? Só vai causar o mal o quê? Se eu beber. Então, gente, essa situação de você parar de se mover, parar de sonhar, parar de conquistar, parar de prosseguir, pelo que as pessoas falam a seu respeito, você só vai funcionar, você só vai se paralisar se você beber. Ofensa é igual um copo de veneno. Só vai fazer efeito se você engolir. Se você beber isso. Você entende isso? Então, esse homem, ele não parou quando mandaram ele parar. E por que você está parando? Só porque tem uma carinha feia para o seu lado. Por que você está parando só porque você não foi promovido ainda? Por que você está parando só porque a porta não abriu? Por que está parando só porque tantas coisas que podem acontecer na sua vida? Não pare. Não pare mesmo quando mandarem você parar. Não pare mesmo quando você não tiver mais solução para isso. Não pare. Você não tem nem opção de parar. Você não tem nem opção de desistir. Ainda não tem opção de parar, de chutar o pau da barra. Não tem essa opção. Porque nós somos o quê? Indesistíveis. E por último, quanto mais o repreendiam, mais então ele gritava, ainda mais alto. E a pergunta que faço de uma outra reflexão: será que você está preparado para ter um aumento de pressão na luta que você está vivendo, para que extraia de você a força ainda que está guardada e você não sabe que tem? Alguém entendeu, não? Então diga, balança pelo menos na cabeça assim, feito lagartixa, assim, dizendo: entendi. Luciano? Observe que o cara gritou a primeira vez quando a pressão veio. Depois a pressão aumentou e mandaram ele parar. Porém, quando mandaram ele parar, aí é que ele gritou mais alto. Então, nem tudo aquilo que piora, piora para piorar.
às vezes piora para melhorar. Nem tudo aquilo que piora, piora para acabar com a gente. Piora é para que o Senhor mostre a você que você tem mais força do que você pensava que tinha para gritar mais alto. Entendeu? Dê um grito bem alto. Não, vou contar até 3, você dá um grito bem alto. 1, 2, 3. Observe que quando a gente diz assim, vai começar o culto, a gente diz, a paz do Senhor, irmão. Aí o que é que o povo fala? Paz do Senhor. Aí o pregador, o dirigente vai e diz assim, não, irmão, está muito fraco. Vou dizer de novo, a paz do Senhor. O que é que o povo diz? Paz do Senhor. Eu pedi para você dar um glória a Deus aí, bem alto. Aí você disse o quê? Glória a Deus. Agora eu vou dizer assim, dê um grito mais alto que você puder. 1, 2, 3. E por que a gente não gritou tão alto assim na primeira vez? Por quê? É porque tem horas que a gente só se move pela pressão. E a pressão, para um pessimista, vem para acabar com a gente. Mas a pressão é poder. Diga comigo, a pressão é poder. Você vai cozinhar uma macaxeira em uma panela sem pressão, vai durar 30, 40 minutos para ela ficar pronta. E uma panela com pressão, dá 15 minutos ela já está se despedaçando. É ou não é? A pressão gera poder. E se você está recebendo pressão, é porque o Senhor quer extrair de você a melhor adoração, a melhor glória, o melhor louvor, o melhor posicionamento, o melhor grito, o melhor de você nessa pressão. Se está aumentando a pressão, é porque o Senhor está aumentando o nível de poder na sua vida. Se está aumentando a pressão, vou dizer de novo, é porque Deus está aumentando o nível da sua resistência, da sua resiliência, do seu posicionamento por causa dessa pressão. Fique em pé comigo, eu quero orar por você. E aí no verso 49, Jesus parou e disse, chamem-no. Essa aqui é forte. Chamem-no. E chamaram o cego. Escute bem só. Eu tenho aprendido esses últimos dias a fechar a minha boquinha para o que as pessoas falam. Só Luciano e Paloma estão dizendo assim, é verdade. Porque dá vontade da gente arrancar a cabeça, jorrar a jugular fora, né? Pegar a espada de pedra e arrancar a orelha. Deixa falar. Uma vez, pastor Silas Malafaia pregando uma mensagem, eu ri demais. Ele disse assim, quem é que está falando de você? É um amigo, né? É um Zé Ninguém, amigo de coisa nenhuma, irmão de quem já morreu. Quando você deixa essas pessoas ditarem quem você é pior do que elas. Alguém pode dizer assim, é verdade, é forte, é desse jeito? Então, observe que quando os caras mandaram ele calar a boca, ele não foi peitar os caras assim, quem é você para mandar o calar a boca? Ele simplesmente gritou ainda mais alto. Não desfoque daquilo que você quer viver em Deus por causa das pessoas. Não desfoque, porque a sua perseverança e o ato de ser indesistível, o convite de Jesus vai chegar sobre a sua vida. Agora, eu vou liberar outra palavra. Mas também quando essas mesmas pessoas que mandaram você parar, vierem até você, engula também no seco. Porque o cara disse, o camarada, o cego não disse assim, quem é você, Milton? Você não está mandando eu parar de gritar até agora e agora já está vindo até a mim? Sai daqui. Ele disse isso? Não. Ele teve inteligência, equilíbrio. Ele teve moral, atitude, ele teve posicionamento. Para entender que o que ele iria viver em Cristo era maior do que aquilo que iria envolver pessoas ao seu redor. Libera essa palavra para alguém. O que você vai viver é você e Cristo. É forte. Esqueça as pessoas que falaram, esqueça as pessoas que não acreditaram, esqueça as pessoas que te caluniaram, esqueça as pessoas que lançaram palavras sobre a sua vida, esqueça as portas fechadas. É você e Cristo. Ainda que Cristo use pessoas, mas é você e Cristo. Agora, o último convite que eu lhe faço é saber se você tem coragem
de largar a capa nessa tarde. Tenha coragem de largar a capa. Porque quem é indesistível não tem medo do recomeço. Quem é indesistível não tem medo de largar a mão do que é velho. Quem é indesistível não tem medo do amanhã. Quem é indesistível, ele persevera, ele avança. E não tem como avançar no novo segurando a capa do cego. Você entende isso? Entende isso? Sabe por que às vezes nós nos tornamos desistíveis muito fáceis? Porque a gente está amando o que é velho, a gente está querendo o que é velho, a gente está se segurando no que é velho, se amarrando no que é velho, e Jesus querendo dizer, eu quero fazer tudo novo, tem algo novo, tem vista nova, tem tempo novo, tem mover novo, e a gente agarrado com uma capa. Mas Jesus está dizendo para você, tenha bom ânimo, levante-se indesistível. Levante-se corajoso, levante-se corajosa, levante-se profeta, profetiza, levante-se e lance agora aquilo que era o alvo, o sinal, a representação que dizia que você era cego, porque somente os cegos usavam a capa daquele mendigo, somente eles usavam. Então talvez você tenha sido conhecido por alguém que tem sido taxado por algo, e o Senhor vai limpar o seu nome nessa tarde. O Senhor vai limpar a sua honra nessa tarde. O Senhor vai limpar o seu coração nessa tarde. E eu vou orar para Jesus, meu Deus, colocar em ordem essa situação. Curve a sua cabeça agora. Orabacel e Erecadalá. Será que você pode sentir esse refrigério que eu estou sentindo agora? Será que você pode sentir essa unção que você está recebendo aí? Talvez nem saiba do que é, mas é a unção do Senhor que está descendo sobre a sua vida agora. Lance agora a sua capa, lance agora a capa do seu coração, a capa daquilo que você teimou por carregar por muitos anos, porque o Senhor está dizendo, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E que nessa tarde, nesse culto, nessa oração, você tenha convicção do que você quer viver em Deus. E libere agora essa palavra, dizendo, Senhor, eu quero que esse milagre aconteça. Eu quero que esta causa se resolva. Eu quero que essa situação se normalize. Eu quero que esta desordem entre em ordem. Em nome de Jesus, receba essa palavra, em nome de Jesus. Pai querido, eu abençoo, eu oro, eu rogo as tuas ricas bênçãos manifestar sobre a vida de cada um dos teus filhos, que o Senhor os fortaleça, os coloque de pé, lhes dê bom ânimo, que o Senhor faça com que eles tenham coragem de recomeçar, e que as suas dores, as suas lutas não os impeça de perseverar até o fim, para que o teu nome seja glorificado. É o que nós oramos em nome de Jesus. Que Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Irmãos, a hora já se foi, sei que nosso compromisso tem muitos que precisam voltar, mas eu quero só fechar com uma coisa. Existe alguém que não confessa, ainda não confessou o Senhor diante dos homens, que gostaria de fazer isso hoje, ou que por algum tempo se afastou do caminho e gostaria de retornar hoje? É a oportunidade, irmãos. Às vezes a gente está com a oportunidade, o Senhor está só com a chave para nos entregar e nós estamos rejeitando. Amém? E eu queria só finalizar com essa questão de pensamento positivo. Eu escutei um pregador uma certa vez contar uma situação que era um casal e tinham 2 filhos, eles eram gêmeos. E um era positivo, tudo dele, ele olhava com olhar positivo, o outro era negativo. E eles levaram ele para um médico, um psicólogo. E o psicólogo disse, faça o seguinte, no dia do aniversário deles, a um você dá o melhor presente, a melhor bicicleta, para o negativo você vai dar a melhor bicicleta, mais cara, mais bonita. E para o que é positivo, você vai dar uma caixinha cheia de estrumes. E assim o pai e a mãe fizeram. Eu não preciso dizer o que aconteceu, né, irmãos?
O pessimista olhou e disse: essa bicicleta, eu vou cair e vou me machucar. E o outro disse: ah, vocês estão de brincadeira. Foi andando para fora da casa e disse: aonde tem um monte de instrumentos desses, tem que ter um cavalo de presente. Ou seja, irmãos, tudo é a visão. Se existe algo que está ruim, é porque o Senhor está querendo forjar em nós um caráter, está querendo espremer. Os melhores vinhos são tirados depois das uvas prensadas, os melhores azeites são tirados das oliveiras, das azeitonas prensadas, levadas no fogo, pressionadas. Deixe sair o que há de melhor em você quando essas coisas acontecem, quando as dores acontecem. E aproveite para abençoar a vida de outros. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por esta tarde. Obrigada pela oportunidade de estar aos teus pés, que é o melhor lugar. Obrigada por colocar no seu altar todas as nossas dores, dificuldades e saber que o Senhor recolhe e trata, Pai, para nós. Obrigada porque o Senhor é o supridor de todas as nossas necessidades e tudo aquilo, tudo, Senhor, exatamente tudo que podemos precisar, o Senhor tem para nos conceder e para nos dar. Obrigada, Senhor, pela oportunidade da vida eterna. Obrigada pela oportunidade de te chamar de pai, paizinho querido, de melhor amigo, de conselheiro, de mestre, aquele que ensina no caminho a seguir. Nos despede, Senhor, em paz e fica conosco. Aguça os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a tua direção, o teu aconselhamento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.